Olá, irmãos, a graça e a paz, espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para compartilhar mais uma palavra de Deus com você. E quero convidar você aí para já curtir e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. E vamos para mais uma reflexão, que é a respeito da língua, o poder da língua. A gente se depara com isso quando a gente vê algumas pessoas que tende a falar de forma mais eloquente, de forma mais segura e tranquila, e outras pessoas que não pensam ao falar, simplesmente falam de forma desenfreada. E aí quando a gente fala demais, às vezes a gente comete alguns erros. Por falar demais, a gente fala e a palavra tem um detalhe. A palavra que é lançada, ela não volta mais. A palavra que a gente coloca, que a gente solta, ela depois não volta mais. Ela fica ali e as pessoas recebem aquilo. E às vezes a gente recebe, às vezes algumas pessoas recebem de forma ruim. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês, sobre o poder que tem a língua. Algumas coisas que a gente fala vai direcionar muito a nossa vida. E tem coisas que vão abrir portas e ao passo vão ter outras coisas que vão fechar as portas da nossa vida. E isso não é porque Deus não quis ou porque alguma coisa deu errado, porque é simples e é fácil a gente colocar a culpa no outro. E aqui eu estou chamando a atenção para você de alguns erros que a gente comete e que a gente não percebe. E um deles é falar demais. Algumas coisas que a gente fala e que fere as outras pessoas e que fecham portas na nossa vida. Então, muitas das portas que são fechadas na nossa Bíblia é fruto do que a gente fala, o como a gente fala, o que a gente fala e com quem a gente fala. Isso é muito importante, saber como falar, saber como lidar com as pessoas. Tem pessoas que você vai ter que lidar de forma mais simples, tem pessoas que você vai ter que lidar de forma mais firme, mas sempre mantendo o quê? A humildade no falar, o como falar, sempre falar de uma forma mansa e pacífica com as pessoas, para que as pessoas recebam aquilo da melhor forma, e dali você vai ter grandes resultados na sua vida. E um dos versículos que fala muito sobre isso, que ele fala por uma analogia, para ser uma forma simples e prática. Ele diz o seguinte, no livro de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Em resumo, imagina um navio, imagina que você é um navio, e dentro desse navio tem muitas coisas boas, você carrega ali grandes tesouros, sabe, que guarda seu coração. Só que, assim como o navio é grande, você também é grande em riquezas, você tem muitas coisas boas dentro de você. Só que existe um órgão pequeno que é a nossa língua, que ele é comparado a um leme. Se você pegar um navio e mudar a rota um pouquinho que seja do leme, a vida vai para outros rumos. E é assim que acontece na vida das pessoas que falam sem pensar. Uma palavra mal colocada simplesmente muda o rumo da sua vida. E a Bíblia te alerta quanto a isso. A como que a gente fala e compara isso como se fosse um navio. Que às vezes você tem tantas coisas boas para acrescentar, às vezes você é um grande profissional, sabe? Tem lá talvez seu doutorado, seu pós-doutorado, seu mestrado, sua graduação. Aí você se pergunta, poxa, por que para fulano umas coisas dão certo e para ciclano outras coisas não dão certo? É porque a forma como a gente se comporta vai te dizer os locais que você vai estar. A forma como você dirige para as pessoas vai te dizer os locais que vocês vão estar. Às vezes o local que a gente está incoerente, mas na verdade está coerente, porque a forma como a gente fala, a gente se comunica com as pessoas que estão em volta. Às vezes muitas coisas não abrem portas para você, muitas coisas não começam a crescer para você, porque você está olhando ou está falando de forma incoerente com aquele grupo específico. Então, ou seja, é preciso tomar cuidado. Se você está vendo, eu tenho uma política que eu carrego comigo. Se eu estou vendo um grupo que está falando sobre outras pessoas, eu simplesmente fico quieto e saio na minha. Não quero saber o que acontece se um está falando de outra pessoa ou não. E eu lembrei aqui agora de uma pessoa que me deu um aprendizado assim, que foi
fantástico. Ela virou e falou assim, ela é uma pastora e ela atende no gabinete dela. Escuta essa história. Uma pastora que atende as pessoas no gabinete dela. E as pessoas vão até ela falando que querem sair da igreja, sair da outra igreja e ir para a igreja dela e tudo mais. E ela virou para mim e falou assim, Anderson, no meu gabinete, uma das perguntas mais importantes que tem que ter e é necessário e eu faço por que você está saindo daquela igreja? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Por que você está saindo da igreja do pastor tal? Por que você está saindo da igreja do ministério tal? Por que você está saindo? Aí uns falam, não, eu estou saindo porque eu não consegui me adaptar, eu não consegui, estar no meio das pessoas, e aqui já tenho vivido um tempo e vejo que aqui me identifiquei melhor. Poxa, legal, entendi. Já outros iam falar assim, não, eu saí de outra cidade, morava em outra cidade, e agora eu tô morando aqui na cidade, e eu tô vindo aqui na igreja tem um tempo e tal, mas a igreja que eu tava lá era muito boa, vou sentir muita saudade dos irmãos. E tem gente que vira e fala assim, que o pastor de lá, que o membro de lá, o membro não presta, que fulano fez isso, isso e isso, é uma igreja de fofoca, que o pastor fez isso, isso e isso, sempre olhando para os erros dos outros. Ali ela me deu o maior aprendizado que eu carrego na minha vida até hoje. A pessoa, grava isso, a pessoa que fala mal de outra pessoa para você, quando ela virar as costas, o que vai acontecer? Ela vai falar mal de você para outra pessoa. Fica tranquilo, a sua hora vai chegar, pode ter certeza disso. Então cuidado com o ambiente que você tá, porque o meio da fofoca, estão falando de outra pessoa, quando você sair daquele meio vão falar mal de você. Isso acontece naturalmente, então você tem que estar atento a isso, tem que estar atento para esse tipo de ambiente. E é isso que a Bíblia vai falar. A nossa língua vai moldar o ambiente que a gente está. Em lugares que nós vamos estar, vai muito referente ao nosso comportamento, a nossa forma de enxergar a vida, e com quem nós nos relacionamos vai estar ligado com quem nós vamos estar e vamos crescer de acordo com aquilo, com o nosso comportamento e nossa coerência. Então, tomem cuidado ao falar. Tem determinadas coisas que não se falam, tem determinadas coisas que a gente vai guardar para si. E trate as pessoas com amor. É isso que Deus ensina, de a gente tratar o outro, o próximo, como amor. E isso requer você amar você, se prevenindo de certas situações, de certas emoções, porque fulano não está falando mais comigo. Mas você já parou para analisar que às vezes a pessoa não está falando mais com você porque você lá atrás falou mal dela ou falou alguma coisa dela? Então tudo está relacionado à nossa forma de falar, nosso comportamento, a nossa forma de nos relacionarmos com a pessoa. Então cuidado com o que você fala, cuidado da forma que você fala, e dali você vai ver grandiosos resultados na sua vida. Pode ter certeza disso, que grandes coisas estão para acontecer na sua vida. E toma cuidado com esses pequenos detalhes, que vão fazer muita diferença para você. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais e compartilhar. Deus abençoe a todos. Um abraço.